Oi pessoal, estamos aqui de novo para mais um episódio, mais uma entrevista do NextPod. Hoje aqui com o Laroca, um membro fantástico, um membro de alto dinamismo, de grande engajamento. Eu amo o Laroca e vocês vão conhecê-lo, vão ter a oportunidade. Lembrem sempre, o NextPod é para divulgar o Next e para mostrar o quanto o Next é importante na vida dos empresários, o quanto ele pode ajudar a desenvolver as pessoas e os empresários nas suas vidas. Muito bom, Laroca, Muito bem. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui, muito honrado. É um prazer enorme. Igualmente. Eu vou-te pedir para falares um pouquinho, para as pessoas te conhecerem, fala um pouquinho daquilo que tu achares importante da tua família, de onde vens, do cachorro, do periquito, o que fez diferença na tua vida. Fala um pouquinho para nós nos conhecermos. Eu sou de uma família de 6 irmãos, né? E sou o quinto de 6 irmãos. E a minha família era do interior de Marília, na cidade de Marília. Marília. E eu vim para São Paulo em 67 para fazer o cursinho, né? Entrei na escola de engenharia Mackenzie, fiz a engenharia civil lá, em 72 eu me formei, portanto são 52 anos lá. E tinha deixado lá em Marília a minha namorada, depois noiva, e hoje a minha mulher, nós estamos casados há 50 e... De Marília 2, também, você 51 deixou para anos. trás e recuperou? Não, continuamos namorando o tempo todo, eu ia lá todo mês e tal. Pegava carona na estrada, né, porque não tinha muito... E então a gente casou em 73, eu quis em São Paulo. Eu trabalhei alguns anos em algumas construtoras, né, algumas construtoras até grandes e tal. E em 78 eu entrei na engenharia do Banco Itaú. E lá fiquei 35 anos. Não sabia, já estou a aprender coisas. Eu sabia que isso ia acontecer. Fiquei lá 35 anos, comecei como coordenador de obras e ao longo dos anos todos eu passei a ser o superintendente de obras do Brasil e da América do Sul e tudo mais, né? Fizemos grandes obras, grandes empreendimentos, né? O Itaú cresceu muito nessa época. E em 2013, eu já com uma idade de aposentar, né, me aposentei no Banco Itaú, onde eu continuo vinculado, né, porque tinha lá um plano de aposentadoria e eu continuei vinculado no Itaú, graças a Deus vai indo muito bem. E em 2013 e 2014, eu entrei na Tecno, que já existia, era uma empresa já tinha 10 anos mais ou menos. Eu entrei na Tecno de sócio, né, com o Ricardo Fantoni, meu sócio e meu amigo. E desde então a gente vem trabalhando na mesma coisa que eu sempre fiz, que é construção civil. Na minha ideia sempre eu tive de não parar de trabalhar. Eu tive exemplo da família de que as pessoas param de trabalhar cedo e depois começam a ficar doentes, começam a controlar detergente na cozinha e aquelas coisas. Então eu decidi continuar trabalhando, até hoje continuo trabalhando na construção civil. E em 2017 eu entrei num grupo que chamava GRAI, que era da Fiesp, né? Ciesp aqui do Brooklyn. Lá conheci o Moacir, conheci o Ragazzi e outras pessoas que estavam lá, mas o GRAI foi diminuindo de tamanho, as pessoas foram indo embora, e um dia o Moacir falou, vamos lá para o Nexus. Eu falei, Nexus? Ele falou, vamos lá para o Nexus, é um outro grupo e tal, você vai conhecer. E eu fui lá 2 vezes, ali no Moema mesmo. Né? Fui lá 2 vezes. Ainda no Café Jornal? No Café Jornal. Fui lá 2 vezes. Na terceira eu já estava, já tinha feito a inscrição. E estou lá até hoje, né? O Nexus
apesar de eu ter uma independência financeira, eu não precisava mais trabalhar, mas o Nexus me deu grandes amigos, grandes oportunidades, alguns negócios, né? Tem coisas que eu tenho até hoje. E também muito relacionamento comercial, né? Com você, inclusive, com outros colegas lá e tal, o Moacir, muita coisa com ele. Então, foi uma coisa muito boa na minha vida eu participar desse grupo do Nexus, que é uma... Na verdade, eu gosto muito, né? Para mim é uma delícia participar. Dá para ver, isso para mim é claro, dá para ver, e o quanto tu brincas, no bom sentido, provocando, isso mostra o carinho que tu tens por todo eu gosto mundo, muito lá do pessoal, as pessoas são muito simpáticas, muito... E a gente vai aprendendo coisas, né? Aquelas palestras de conhecimento, tem coisas extraordinárias lá que a gente sempre está aprendendo, sempre vai melhorando e tal. E então é isso. O Nexus para mim foi um encontro muito feliz que eu pretendo continuar. Já estou lá há 5 para 6 anos já. Mas ainda antes de entrarmos um pouquinho mais longe nas questões do Nexus, me fala um pouquinho sobre a tua empresa, sobre a engenharia. Quais é que são que tipo de projetos vocês mais fazem? Só em São Paulo? Ainda continuas a fazer alguma coisa com agências bancárias ou é mais projetos residenciais, mais industriais? Me fala um pouquinho. Olha, a gente quando começamos, foi naquela época mais crítica do final do governo Dilma, aqui, uma crise que tinha, a gente começou a fazer obras de reformas, de apartamentos, de lojas e tal, algumas fábricas, mas não era bem o nosso negócio. A gente fez porque, na verdade, não tinha muita alternativa. Era oportunidade. Mas o nosso negócio mesmo em função de toda uma experiência de tantos anos fazendo grandes empreendimentos, principalmente do Banco Itaú, né? Ele também o teu sócio também trabalhou no Itaú? Trabalhou no Itaú também. Saiu 10 anos antes, mas trabalhou no Banco Itaú, foi meu funcionário e tal. E eu cheguei a ter 120 funcionários do Itaú na área de engenharia, né? Engenharia de construção, na área de construção. E, então, o nosso negócio é fazer gerenciamento e fiscalização de projetos de obras. Né? O que seria isso aí? É você pegar o processo desde o começo, da viabilidade, da possibilidade daquilo ser feito, de ter uma estimativa de custo, de ter uma estimativa de prazo, e com a aprovação do cliente, você tocando todos os projetos, fazendo todas as concorrências, contratando as empresas, cada uma na sua função, e depois acompanhando o serviço para ver se aquilo que foi projetado e foi aprovado está sendo executado. Então, isso a gente procura fazer coisas assim um pouco mais difíceis, né? Coisas de engenharia mais complexa. Por exemplo, nós estamos fazendo agora um parque temático lá em Brotas, que é no interior de São Paulo. Projeto fantástico, né? É um projeto muito interessante, muito ousado, né? Ousado. Estamos trabalhando lá, já estamos lá alguns 8 meses, já estamos lá. Estamos fazendo um trabalho para o prédio da Bienal, em São Paulo, que é um prédio fantástico, feito pelo Niemeyer. Eles têm lá uma dificuldade, porque é uma empresa que é sustentada pela prefeitura, então tem muito problema para fazer coisas, para fazer manutenção. Então, nós estamos lá montando um plano diretor de obras para eles, né? Montando um plano diretor de obras para fazer toda uma melhoria naquilo lá, sempre de acordo com os órgãos de preservação, tipo Compresp, o IFAM, são órgãos de preservação da história da arquitetura. E estamos fazendo também
Isso é interessante. Em 2019, o Ragazzi me indicou uma empresa que falou, procura essa senhora aqui que ela tem uma escola uma escola que ajuda crianças e tal, e eu fui lá. Fui lá e tal. É uma escola que a dona a dona dessa escola, ela é filha de um dos donos do Itaú BBA. Então, ela é muito rica. E ela, então, nessa escola, ela atende 350 crianças carentes. Café da manhã, almoço, janta, e dá o ensino até o ensino médio, acho que é. Então, é uma escola que presta um serviço espetacular para a comunidade ali, né? Ali na região perto do CEASA. E eu fiquei eu fiquei até chocado com o que eu vi, porque aquele monte de crianças, todas elas ali brincando e aquela alegria, aquela coisa. E eu comecei, então, a fazer algumas propostas para eles, fazer alguns projetos, fizemos algumas. Eles estavam com um problema lá com o telhado, estava caindo, eu fui lá ajudar. E até hoje, você vê, são 5 anos, até hoje eu estou fazendo coisas para eles. Né? E eles estavam com um problema, por exemplo, de um engenheiro, eles tinham um engenheiro responsável, esse engenheiro saiu, e eles precisam ter um engenheiro responsável. Então, eu me dispus a fazer... Ser responsável técnico, né? Ser responsável técnico pela escola, sem cobrar, sem nada, para poder ajudar, né? É uma coisa que eu faço para ajudar. E estamos lá fazendo gerenciamento, eles têm uma série de coisas para fazer também, né? Uma escola muito antiga, tem prédios muito antigos. Então, a gente vai lá e eu ajudo no que é possível, arrumo empresas para trabalhar, faço questão de que os preços sejam bem acessíveis, né? Apesar dela ser rica, não é por isso que vai. Então, essa é uma escola que esse é um trabalho que tem 5 anos e que foi o Nexus o Ragazzi que me indicou. Então, e a gente está fazendo, então, são coisas especiais, né? Um negócio mais especiais na área de engenharia, de projetos. Nós fizemos, por exemplo, um estudo para aquela escola, a escola Winsper, né? Um estudo para redução de consumo de energia. Então, fizemos todo um trabalho com geradores, com placas solares, com geradores a gás de rua. Então, todo esse é um trabalho complexo para poder a direção tomar um caminho e falar, não, vamos fazer por aqui, ou vamos fazer por ali, porque eles tinham informação e tinham clareza de qual caminho seguir para... Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz. Né? Várias áreas bem diferentes, bem interessantes. Se tiver alguma coisa evidente, mas às vezes a gente, vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma... A gente acaba fazendo, não é também, vamos fazer só isso, né? Claro. Eu vi que agora a Miriam também saiu do grupo, mas a Miriam, estou trabalhando com ela, o prédio dela tem lá um problema de estrutural. Então, nós estamos lá ajudando a Miriam, para ver como é que vai ser a solução, que é uma solução complicada. Né? Então, esse tipo de trabalho que a gente faz na Tecno, né? E estamos aí já, a Tecno já está há mais de 20 anos, eu estou há quase 11 anos já lá, né? E continuamos trabalhando. Vou trabalhar enquanto eu estiver andando nas próprias pernas, respirando sem aparelho, eu vou continuar. E falo, indo agora já para o final, em termos de nexos, me pareceu, daí do que tu falaste, que para além da parte da geração de negócios, e todo mundo vai para o Nexus por causa da geração de negócios, nem todo mundo fica por causa dos negócios, mas todo mundo acaba indo um pouco nesse sentido. Mas me pareceu que aquilo que, para além das amizades, dos relacionamentos que tu também falaste, mas me pareceu que uma das áreas que mais admiras é a parte do conhecimento, das palestras. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre isso, o que é que são esses momentos de conhecimento? Você sabe que uma coisa que tem aquele lifelong learning, né, que a gente fala muito, isso é uma coisa que a gente tem que persistir até para a cabeça
trabalhar. É você ter novas informações, novos... Eu lembro daquela palestra daquele rapaz que foi falar de inteligência artificial. Sim. Fiquei encantado com aquilo, porque é uma novidade, ainda está ainda se implantando, mas é um negócio impressionante isso daí. Aquela palestra também que a Eliane fez sobre 5S, Sim. eu fiz muito essa implantação lá no Itaú de 5S, que é arrumar as coisas e tal. Então, para mim, é muito interessante essa Por um lado palestra de conhecimento. Né? Por um lado é uma atualização e, por outro lado, é uma vanguarda, uma abertura de temas. Nós ficamos presos nos nossos assuntos de engenharia, disto, e mostrou assim, houve uma coisa diferente. O que está acontecendo? Onde é que vai? Né? Isso, para mim, é fundamental para a gente ir aprendendo mais coisas e vendo o que pode, né? O que pode melhorar, não só para a gente, como para outras pessoas também. Né? Claro. Eu ajudo muito também aquela instituição GRAAC, que é uma instituição de trabalha com câncer infantil, né? Eu ajudo muito lá, há mais de 20 anos eu colaboro lá com eles. E isso para mim, então, é o meu dia a dia. É gratificante, é um desafio. Gratificante. E, voltando a falar do Nexus, hoje nós estamos lá com 38, quase 40, alguns saem, outros entram, mas aquilo virou uma grande família, todo mundo atrás de melhorar suas coisas, de negócios, etc. Mas muita coisa que a gente precisa no dia a dia da nossa vida, você tem lá, né? Se não for lá, em outro lugar, você já me indicou várias coisas e tal. Então, é uma coisa extraordinária que, enquanto eu estiver andando nas próprias pernas, eu pretendo continuar lá. E amanhã temos o nosso né? evento, estamos lá, horas, né? Vai ser maravilhoso. Agora eu vou-te pedir mensagem final, eu vou-te pedir que olhes para a tua câmara e fales com a tua equipe, a equipe de Moema, tu quiseres. Desejar bom ano, dizer que é o melhor, que é maior. Bom, o momento é teu. O pessoal de Moema, a qual eu pertenço, eu gostaria de desejar boas festas, um feliz ano novo, e que a gente permaneça com esse espírito de colaboração, de ajuda e essa alegria, essa parceria que a gente tem lá, né? Que principalmente as reuniões presenciais são é uma coisa muito alegre, muito engraçada, né? As pessoas são muito inteligentes, muito preparadas, é muito gostoso participar desse grupo. Eu acho que é o melhor grupo, já participei de vários outros, mas é o grupo tem mais significado. Vou muito no Interlagos também, tenho participado lá, toda vez que eu sou convidado eu vou lá no Interlagos, que também é muito bom. Mas o grupo de Moema está de parabéns, o Thiago, nessa direção dele agora, nessa presidência dele, deu um gás geral ali, ficou todo mundo correndo atrás do que tinha que correr, então foi muito interessante e desejo a todos boas festas e amanhã vamos nos encontrar lá na nosso evento de final de ano. E é isso, gente. Estar aqui com o Laroca é um prazer enorme, é um momento inesquecível. O Laroca, eu brinco comigo, na verdade ele brinca mais comigo, porque eu tento ser sempre o que tem mais performance lá do grupo, e ele sempre diz, auditoria nele. Então nós já brincamos, já sabemos que essas brincadeiras são realmente gostosas. Uma pessoa trabalha, mas também brinca, esse ambiente gostoso de irmandade. E eu gostaria até de falar que você pegou esse grupo que estava indo, mas não estava, e deu um gás nesse grupo que foi uma coisa impressionante. Parabéns para você pelo seu trabalho e estamos juntos aí né? No ano que vem estamos aí presentes. Muito bom. Obrigado mais uma vez. É um enorme prazer. Continuem nos acompanhando. O Nexus Pod com grande força e mostrando as grandes
os grandes talentos que nós temos dentro do Nexus e tudo o que o Nexus traz de vantagem, de diferença, de movimentação para todos estes nossos membros. Prazer, até à próxima.